Oi, pessoal, tudo bem? Faz um tempo que eu não apareço mais, não é sempre que eu me ligo de gravar determinado vídeo falando de determinado tema, mas eu queria trazer uma coisa bem interessante para vocês que eu botei hoje na minha rede social lá e deu uma movimentaçãozinha, então achei que pudesse ser bem relevante. Nós pais, a gente gosta muito de dizer que a gente faria de tudo pelos nossos filhos e que a gente morreria se necessário fosse pelos nossos filhos. Mas fica uma pergunta bem interessante. Na verdade, o que nós faria pelos nossos filhos? Uns dizem que morreria por eles, outros dizem que viveria por eles, mas entre viver e morrer, morrer e viver, existe um longo trajeto da nossa parte como os pais, na maioria das vezes. E nesse longo trajeto, o que a gente tem feito? O meu questionamento na minha rede social foi sobre muitas vezes a gente não ensina os filhos a descansar, a parar, a relaxar, ter um momento seu próprio, né? Não ensina os filhos a ter um hobby. E esse ensinamento ele deve vir como um exemplo. Eu raras as vezes via minha mãe descansar, via minha mãe parar, via minha mãe. Ela nunca me ensinou a parar. E eu demorei muitos anos para entender que eu precisava fazer isso. E demorei mais tempo ainda para me entender que os meus filhos precisavam ver eu fazendo isso. Tem coisas que eu faço que eu não faço porque eu gosto. Tem coisas que são necessárias que eu faça. Por exemplo, nem sempre eu tô afim de me maquiar. Aliás, eu me maquei muito pouco, em raras vezes, as ocasiões, assim. E bem singelamente. E às vezes eu lembro, poxa, eu preciso me arrumar mais, porque ela precisa ver eu me arrumando. Tenho uma filha de 11 anos e ela precisa ver a mãe se arrumar, né? Muitas vezes eu não tô afim de ir pra academia, mas eu preciso, porque ela precisa saber que a gente deve se cuidar, que a gente deve preservar nossa saúde, nossa integridade física, né? Ela precisa ver eu parando, ela precisa ver eu me cuidando, ela precisa ver eu arrumando meu cabelo, ela precisa ver eu ativamente me amando. Se ela não vê isso, ela vai achar que ela também não precisa fazer. Porque foi assim comigo, e se eu não cuidar, vai ser assim com ela. Provavelmente a minha mãe também não foi ensinada a ter limites de trabalho, a ter limite de estresse, a ter limite de coisas que atrapalham nossa mente, o nosso emocional, o nosso físico. Então a gente precisa sim ensinar os nossos filhos também a descansar. A gente precisa sim sinalizar para eles que é necessário a parada. E daí tem gente que diz assim: ai, Gabriela, mas eu não tenho tempo para me cuidar, eu trabalho muito e eu não ganho o suficiente, eu não tenho condições financeiras, né, para parar, para descansar, para demonstrar cuidado, né, autocuidado, como fazer uma unha, como ir pro salão, como se arrumar. Mas, gente, a gente não precisa exatamente fazer grandes coisas, a gente não precisa gastar. Eu não tenho o hábito de colocar cílio no cílio, de colocar unha na unha, né? A minha unha eu faço, a da mão eu faço em casa. A do pé eu vou a cada 15 dias, porque senão eu passo dor, né? Mas o cabelo eu faço em casa. Raramente, assim, eu vou para um salão. Eu não gosto, eu não tenho paciência. Eu, como uma pessoa com TDAH, eu não gosto de cafuné, eu não gosto que fiquem encostando em mim. Eu tenho uma sensibilidade bem aguçada. Eu não gosto que fiquem mexendo em mim. Eu não gosto de perder meu tempo indo para um salão passar 4, 5 horas. Eu não gosto, então eu faço o que eu posso em casa. Minhas amigas, uma faz na outra, uma progressiva. É com baixa química. Eu tenho o básico para fazer as unhas da mão em casa. Não fica como no salão, mas dá pra perceber que eu não sou uma pessoa desleixada, né? Até onde eu não pude fazer um peeling, uma coisa no rosto, eu passo protetor, eu uso um chapéu, um boné, eu não torro no sol. Então são cuidados básicos. Se a gente não tem condições de resolver coisas que a gente fez que não foi bom, né? Como pagar uma nutricionista, ou como ir pra academia, ou como fazer algo no rosto, ou como ficar linda, maravilhosa, esbelta, mas a gente tem como amenizar o estrago, para não piorar. Se tu tá com um peso em excesso, toma bastante água então, para esse peso não prejudicar tanto o teu corpo.
Procura fazer uma skincare básica, entende? Para amenizar, né, as marcas do rosto, se tratar bem, se cuidar um pouco, expressar de uma forma física que tu se ama. E para isso não precisa de muito cuidado. Durante muito tempo, a minha skincare foi apenas a babosa lá no fundo de casa, gente. E tá tudo certo. Tá tudo bem. A gente não precisa de muito dinheiro, de muito gasto para demonstrar para o nosso corpo que a gente se ama. Isso é o essencial, esse é o básico da vida. E a minha filha viu tudo isso. A minha filha vê usando babosa, a minha filha vê as minhas amigas fazendo progressiva em mim, eu fazendo nelas. A minha filha vê eu fazendo hidratação no cabelo em casa. A minha filha faz as unhas da mão comigo. Uma faz a da outra. Sabe? Ela percebe que não é sobre dinheiro, é sobre dar valor a si mesma, a si própria. Isso é importantíssimo. E ela tá aprendendo. Nem sempre eu tô afim também de me arrumar muito, de botar uma roupa maravilhosa, que eu fique muito melhor. Às vezes a minha vontade é de sair de pijama de casa. Mas ela precisa entender que a gente precisa estar bem arrumada. A gente precisa estar bem cuidada. Eu preciso elevar as expectativas dela sobre ela mesma. E não é exigência. Eu não exijo isso dela. Eu demonstro para ela que é necessário que seja feito. Porque ela vai precisar cuidar dela. E outra, se a gente não cuidar da gente, o que vai acontecer é que mais tarde alguém vai ter que cuidar da gente. E é muito ruim alguém cuidar da gente. Eu sei que é muito ruim alguém cuidar da gente. O bom é que a gente cuide dos outros e a gente se cuide. Tá? Então fica a dica para ti, mãe, que é mãe de autista, mãe de TDAH, mãe de síndrome de Down. Tu que é pai, se cuide, se doe uma vez que outra algo. Dê para si alguma coisa, às vezes. Se dê um tempo, se dê uma leitura, se dê um bom filme, um momento de descanso, se dê, tá? Se tu tem alguém para te ajudar, não deixa o teu filho apenas quando o sapato aperta que tu é obrigada a fazer alguma coisa na rua. Se dê um momento, cuide de si. Teus pensamentos precisam disso, teu coração precisa disso. A gente precisa se amar mais e julgar menos. Tá? A gente é merecedor. Então fica a dica para vocês aí. Se cuide, se ame. Um grande abraço.